Olá pessoal, vamos falar agora sobre procedimentos. Então, antes de apresentar para vocês o uso do procedimento, eu vou criar um exemplo que mostra como que a gente faria um determinado objetivo, um determinado desafio, sem o uso de procedimento, para mostrar para vocês em seguida como que o procedimento facilita a nossa vida e por que que ele existe, né? Então vamos lá, um exemplo bem simples. Nós temos três partes do nosso programa, essa parte, mais essa e mais essa. Todos eles contam de um número inicial até um número final e verificam se o intervalo desses números, né, se cada número contado é par ou ímpar, e imprime na tela a mensagem dizendo se aquele número é par ou ímpar. Então, o primeiro bloco conta de 1 até 3 e identifica se o número que está sendo contado é par ou ímpar e dá a mensagem. Depois conta de 39 a 41, depois conta de 87 a 90. Se a gente executar, a gente vai ver aqui ele dizendo, ó, o número 1 é par, o número 2... Desculpa, o número 1 é ímpar, o número 2 é par, o número 3 é ímpar, e assim ele vai dizendo para cada um dos bloquinhos ali, né? Extremamente simples, né? Mas a gente está vendo aqui que existe uma série de repetições no nosso código, né? Por exemplo, esta mensagem aqui e esse teste, ele se repete aqui, ó, no primeiro bloco, depois ele se repete aqui também no segundo bloco e ele se repete aqui no terceiro bloco, né? Se eu quiser, por exemplo, que a mensagem do meu programa aqui, a que eu imprimo na tela, ela seja mudada, eu tenho que mudar nesta linha, nesta linha, nesta linha, nesta linha, nesta linha e nesta linha, 6 vezes, né? Então, para que existe o procedimento? Para facilitar justamente isso, essas repetições, por exemplo, né? Então, vamos lá, vamos pegar o que a gente fez aqui que já tem o uso de procedimento. Ó, olha isso. Então, assim, o procedimento ele é uma parte do programa que está fora do programa principal. Observem que aqui a gente tem o algoritmo principal, né? O programa principal. Então, ele tem um início e um fim do algoritmo. Agora, antes do início, eu posso ter alguns procedimentos. O que eu poderia traduzir esse procedimento? Na verdade, é uma parte de um programa que eu vou reutilizar dentro do meu programa principal. Então, tudo aquilo que se repete, ao invés de eu deixar ele dentro do meu programa principal, eu tiro ele para antes do programa principal, aqui antes do início, e crio um procedimento para isso. Ó, então, eu vou dizer o seguinte, eu estou criando aqui um procedimento chamado mensagem. Esse procedimento ele vai receber uma determinada informação. Então, quem chamar esse procedimento vai passar uma determinada informação para ele. É mais ou menos quando a gente, por exemplo, chama uma pessoa e diz assim, tu pode levar um recado para o fulano? A mensagem é tal. Então, essa mensagem que tu passou para aquela pessoa que vai levar o recado para o destinatário é como se fosse o nosso parâmetro aqui dentro da função, ou seja, uma determinada informação que ela serve justamente para cumprir aquela ação, né? Então, esse parâmetro ele funciona como se fosse uma variável. Ó, então, aqui em cima a gente tem uma variável do programa, que a gente já está acostumado a usar, né? Então, todas as variáveis que a gente utiliza aqui dentro do programa, a gente declara elas aqui em cima. Só que os parâmetros de um procedimento, eles são declarados na própria linha aqui dentro, entre parênteses, do nome do procedimento, e eles têm a mesma função que uma variável, só que ele só existe dentro do procedimento. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos ó, parâmetro número. Se eu fizer referência ao parâmetro número aqui ó, fora do procedimento, fizer assim, ó, parâmetro número recebe 2, vai dar erro. Por quê? Porque parâmetro número não é uma variável que está declarada lá na seção de variáveis, lá em cima. Parâmetro número é um parâmetro, né, que é semelhante a uma variável,
mas que só existe dentro do contexto daquele procedimento. Ó. Então, aqui, ó, entre o início do procedimento e o fim do procedimento, eu posso escrever e atribuir, fazer leitura, ou seja, fazer qualquer referência aos parâmetros do meu procedimento. Mas fora do procedimento, fora do início e do fim do procedimento, eu não posso fazer referência a esses parâmetros e procedimentos porque não está no contexto do programa, está no contexto apenas do procedimento. Bom, então ele é como se fosse uma micro parte, uma mini parte do programa que eu vou poder reutilizar ele diversas vezes, né? Então, procedimento, digo o nome que eu quero dar para esse procedimento, mensagem, e ele poderia não ter parâmetro nenhum, né? Ser simplesmente assim, ou quando eu tenho a necessidade de passar alguma informação para dentro daquele procedimento, então eu uso isso através dos parâmetros, né? Os parâmetros funcionam como qualquer variável, então ele tem o nome e o tipo, né? Vamos colocar aqui, vamos supor, nome, caractere, e aí coloco um ponto e vírgula, se não me engano, e aí posso colocar outros parâmetros, tá? Mas para nossa necessidade e para o nosso exemplo, a gente vai usar um único parâmetro que eu chamei de parâmetro número. Poderia ser conte, poderia ser qualquer nome, né? Nome é a gente que define, tá? Então, entre parênteses, o nome do parâmetro e o seu tipo, e aí a gente inicia então esse procedimento. E aí, olha o que eu fiz. Lembram que no exemplo anterior, esse teste e a mensagem, eles estavam aqui dentro, ó, aqui dentro da contagem dos números. Então, eu transferi para dentro do procedimento o teste, né, a avaliação dos números lá, e a mensagem. Então, verifica o seguinte, ó, se o valor que está no parâmetro número, né, o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, então eu escrevo o número, e aí junto aqui com o número que eu estou avaliando, é par, ou então, se ele não, o resto da divisão não for par, então eu escrevo na mensagem o número é ímpar. E aí com isso eu criei, né, a lógica de avaliação do número fora do programa. E para que serve isso? Ó? Aqui dentro do programa principal, eu tenho a mesma contagem de números, só que ao invés de eu ter a lógica de avaliação aqui dentro do para, eu simplesmente chamo o meu procedimento, ó, faço uma chamada a ele dizendo o seguinte, ó, executa o procedimento cujo nome é mensagem e o valor para o parâmetro número é o mesmo valor da variável número. Então, se a minha variável número for 1, ele vai passar 1 para o parâmetro número. Se a minha variável número for 2, ele vai alimentar com o número 2 o valor do meu parâmetro número. E assim por diante. Ó, então, se eu executar aqui, ó, ele vai fazer exatamente a mesma coisa que ele fez no outro. Só que vocês viram que o meu código ficou extremamente menor e mais organizado. E olha algumas facilidades que eu ainda tenho. Vamos supor que eu queira mudar a mensagem. Agora eu quero que a mensagem seja outra. No exemplo anterior eu teria que mudar, como eu mostrei para vocês, em 6 lugares diferentes, né? Agora eu mudo num único lugar. Então aqui, vamos escolher uma mensagem aqui. O número, vamos colocar aqui o valor. Ó, vou trocar número por valor. Ó, troco o número por valor, salvo, executo e olha ali a mensagem. Ó. O valor 1 é ímpar, o valor 2 é par e assim por diante. Ou seja, eu troquei a mensagem aqui num único lugar e como eu estou chamando esse procedimento aqui, ó, mensagem, ele vai executar o que está aqui dentro. E aí, tudo que está aqui dentro fica muito mais fácil de eu alterar uma única vez. Então, é para isso que serve um procedimento. É para a gente pegar uma parte do código aqui do programa principal e isolar ela antes do programa principal, ó, o que eu estou fazendo aqui, ó, estou isolando ela, né? Então, essa parte aqui foi a que eu extraí do programa principal, que ela se repetia 3 vezes, né? Se repetia aqui, aqui e aqui.
Então, eu joguei ela lá para cima e antes do conteúdo dela, eu declarei, ó, isso aqui é um procedimento, o nome desse procedimento chama-se mensagem, poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser, por exemplo, escrever par ou ímpar, né? Só que aí eu teria que trocar aqui, ó, o nome do procedimento que eu estou chamando, ó, escrever para o ímpar. Ó, escrever para o ímpar, escrever para o ímpar, salvei, executo e está pronto. Ó, então, retornando, né? Declaro que eu estou criando um procedimento, digo qual é o nome desse procedimento, se houver necessidade desse procedimento receber alguma informação lá do programa principal, então eu abro parênteses, digo quais são as informações que eu vou receber e qual é o tipo de cada uma das informações e fecho parênteses. Mas, repetindo, não é obrigatório. O procedimento poderia ser só assim se ele não tivesse dependência de nenhuma informação. Então, não precisa receber nada, tranquilo. Não tem parênteses, não tem parâmetros. Agora, precisa receber uma informação porque vai fazer o uso dessa informação dentro do procedimento, então eu coloco aqui entre parênteses e o nome do meu parâmetro e o valor. E aí aqui eu faço uso do meu parâmetro, né, que eu recebi ali em cima, aplico toda a minha lógica do que eu quero aqui, escrevo as mensagens e no finalzinho eu digo, ó, aqui termina o procedimento, tá? E aí, dentro do meu programa principal, basta eu chamar ele, como mostrei para vocês aqui, quantas vezes for preciso, e ele vai fazer exatamente o que eu preciso, né? Então, vamos lá, vamos abrir de novo o anterior aqui, ó. Então, eu não tinha nenhum procedimento, ó, eu tinha apenas o meu programa principal, que iniciava ali e terminava aqui, né? E o meu programa principal repetia 3 vezes a minha lógica, ó. Isso daqui é um pedaço da lógica, né? Eu faço uma avaliação do valor e determino uma mensagem que eu vou imprimir conforme aquele valor. Então, aqui eu tinha a primeira vez, aqui eu tinha a segunda vez da lógica repetida, e aqui eu tinha a terceira vez dessa lógica repetida. Mas se a gente for prestar bastante atenção, a gente vê que a lógica é exatamente a mesma, só muda o número, né? Ó, o C que ele faz é o mesmo, a mensagem é a mesma, né? Então, por que eu vou repetir uma, 2 e 3 vezes a mesma parte do programa? Foi para isso que veio, foi para isso que foi criado, né, o procedimento, para que tudo aquilo que seja que se repita dentro do meu programa, eu consiga colocar ele numa região do meu programa que eu consiga reutilizar isso, né? Então, foi exatamente isso que a gente fez aqui, ó. A gente criou então uma parte do programa que é reutilizável, chamamos ela de procedimento escrever par ou ímpar, e aí aqui dentro do programa principal a gente simplesmente chamou aquela parte reutilizável, né? Então ela é igual nas 3 vezes, então eu jogo ela aqui para cima, coloco ela dentro do procedimento e chamo a primeira vez, chamo a segunda vez e chamo a terceira vez. E cada uma das vezes que eu chamei, eu passo um valor, né? O valor aqui, o corrente da minha variável que eu estou contando, e que esse valor vai ser copiado para o parâmetro de dentro do procedimento que vai ser utilizado aqui na minha lógica, né? E aí, como vocês viram, precisei mudar a mensagem, eu mudo num único lugar, executo o programa e todas as repetições vão executar o mesmo código com aquela mensagem atualizada. Bem, é isso sobre o básico sobre procedimentos. Valeu!